Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Estão com André Cardoso, espero que se encontrem bem e hoje estou aqui convosco para trazer um pouco de conteúdo um pouco mais educacional relacionado com a negociação dos mercados de Forex e mercados financeiros no geral. O exemplo que eu vou trazer até vós hoje passa por um padrão harmónico, identificado antecipadamente no par norueguês, portanto o par do dólar em relação à crona norueguesa, e é um padrão que eu identifiquei, portanto, como eu disse, em antecipação, o que permite a todos os traders planear o trade, isto é, fazer o plano do trade em antecipação, sabendo antecipadamente qual é o nosso ponto de entrada, o nosso ponto de saída, caso o mercado não reaja em conformidade, mas também é importante, e não só por último, as nossas zonas de target, portanto, quais são as nossas zonas de alvo por default ou por padrão, diremos assim. Vamos então abordar aqui este par de Forex. Estamos num gráfico de 4 horas, portanto 240 minutos, e o padrão que eu vos vou apresentar é um padrão harmónico, como eu referi, que se formou aqui exatamente nestes mínimos mais recentes, nos 113% de extensão deste movimento total de alta. Portanto, já estou aqui com a minha ferramenta de Fibonacci bem delineada, e como nós podemos verificar, tivemos aqui os mínimos mais recentes aos 10.450, 10.447, a tocar aqui nos 113% de Fibonacci e a completar esse padrão harmónico. Alguns de vocês que já estão familiarizados com o mercado financeiro já entendem o que são esses padrões harmónicos. Esses padrões formam-se numa determinada sequência de movimentos e que segue determinadas variáveis ou critérios também de Fibonacci. Alguns estarão de certo familiarizados com estas ferramentas de Fibonacci, e neste caso estamos a falar de uma extensão de Fibonacci deste último movimento de alta. Tentar pegar aqui uma linha, portanto, este último movimento de alta projetado abaixo da zona de suporte, ok? Portanto, tentamos encontrar aqui, assim que o mercado quebra estes mínimos anteriores, tentamos projetar aqui os 113% de Fibonacci, encontrados aqui aos 10.447, e aguardamos pela formação deste padrão. Este é um padrão alternativo, é um padrão Alt-Bat-Pattern, portanto é um padrão morcego alternativo e forma-se numa sequência de 4 movimentos em determinados critérios de Fibonacci, que depois também alguns de vocês, se tiverem mais interesse em abordar, poderão sempre abordar e explorar os meus outros vídeos e tentar perceber um pouco também como é que esses padrões se formam, e até, quem sabe, se tiverem interesse em informação adicional, também tenho aí links no meu perfil para sessões educacionais de trading e não só relacionados com mercados genéricos, mas em particular com padrões genéricos, mas também em particular com padrões harmónicos em específico. Posto isto, é um padrão alternativo, é um padrão bullish bat pattern, como já referi, forma-se nos 113% de Fibonacci e após a sua formação é esperado uma recuperação em alta. Posto isto, vamos abordar e vamos usar este exemplo. Neste caso, obviamente, eu não ia estar a puxar um exemplo que não tivesse sido bem sucedido. Obviamente que apresento-vos aqui uma situação que eu projetei também anteriormente à sua formação, o que serviu também a muitos traders que trabalham comigo e alguns que me vão acompanhando diariamente a planearem esta eventual negociação em alta, ou esta oportunidade que surgiu no mercado com base nestes padrões harmónicos. Vamos então fazer a gestão ou planeamento deste trade. Obviamente estamos aqui numa simulação e eventualmente como se o mercado ainda não tivesse completado o padrão, ok? Vamos imaginar que estamos a negociar aqui abaixo desta zona de suporte anterior, estamos a quebrar aqui esta zona de suporte, estamos a aproximar aqui do ponto de formação, portanto estamos aqui nos 10.500, a aproximar-nos do ponto de formação do padrão. Antecipando então o ponto de entrada no mercado, portanto temos aqui já definido o nosso ponto de entrada, o ponto de formação do padrão, 10.449, corresponde aqui aos 113% de Fibonacci. Sabemos que se o mercado
formar este padrão em particular, nós queremos entrar em alta. Queremos comprar este par, queremos comprar dólares em relação à crona norueguesa. Mas antes de entrarmos neste trade, também precisamos de saber, importantíssimo, quais são os nossos níveis de stop, isto é, se o mercado continuar a negociar em baixa, qual é a nossa zona de exit, mas também é importante qual é a nossa zona de target para este padrão. Nós sabemos que por defeito, e após muitos estudos, eu passei os últimos 12 anos também a abordar estes padrões, sabemos que por norma estes padrões procuram exatamente pelos 38,2% de Fibonacci, uma zona de primeiro target, de primeiro alvo. É possível que venha procurar também pela zona de segundo target aos 61,8% de Fibonacci. Okay? Vamos para já focar aqui nos 38,2% de Fibonacci por uma razão em particular, porque quando nós entramos no trade, ao estipularmos um primeiro alvo, portanto uma primeira zona de target, essa é a nossa primeira zona de lucro inicial, isto é, nós depois temos uma segunda zona de target, mas antecipamos um primeiro movimento em alta, e que neste caso correspondia a 2,5% de movimento em alta para o par do dólar em relação à crona. Portanto, nós antecipamos um movimento positivo de lucro de 2,5%, e se antecipamos um movimento de lucro de 2,5%, penso eu, na minha humilde opinião, que não faz sentido nós entrarmos no mercado com 3% de risco, ou mais, ok? Ou qualquer valor acima dos 2,53 ou os 2,50, ok? Não faz sentido nós entrarmos no mercado e repetirmos este processo, porque isto depois cria-se hábitos e às vezes maus hábitos. Criar um processo de 1 para 1 no mercado financeiro não é saudável. Isto porquê? Porque se nós tivermos a infelicidade de entrarmos no mercado durante um ano em que o mercado, a maior parte das vezes, não reage em conformidade com o padrão que nós estamos a identificar, seja por que motivo for, corremos o risco de perder a nossa conta. Enquanto que, se isso acontecer em situações em que nós conseguimos minimizar o nosso risco, conseguimos replicar esta situação múltiplas vezes, mesmo que o mercado falhe, conseguimos ter a certeza que conseguimos estar cá no dia seguinte e, por muito que custe, obviamente recuperar de 3 ou 4 ou eventualmente até mais perdas seguidas, porque isso também pode acontecer, por muito que isso custe, é passível e é muito mais passível de ser feito do que tentar recuperar de uma queda ou de um drawdown bem mais significativo. Isto é, a gestão de risco do nosso trade é importantíssima, porque a longevidade da nossa conta vai depender também dessa gestão de risco. Como é que nós fazemos essa gestão de risco? Nós identificamos em primeiro um padrão de mercado. Neste caso estamos a falar de um padrão harmónico, podemos estar a falar aqui desta bandeira que se forma nestes mínimos. Okay? Temos aqui um triângulo, uma bandeira, se vocês quiserem considerar. Assim que se rompe esta estrutura que se vem formando aqui no movimento nervoso, ao rompimento desta estrutura verificamos um movimento em alta e, portanto, o início deste movimento em alta. Outro tipo de padrão de mercado. Okay? Estamos a falar de um padrão harmónico e estamos a falar de um padrão completamente independente, um padrão, um triângulo ou uma bandeira que se forma aqui na estrutura de suporte. Okay? Independentemente do qual o padrão que estamos a negociar, nós temos que identificar o ponto de invalidação desse padrão, e é isso que nós estamos aqui a fazer neste momento. E identificamos um preço e dizemos qual é a zona em que nós queremos abandonar o trade caso o mercado não reaja em conformidade com este padrão. Já tínhamos estipulado a nossa zona de target sensivelmente aqui nos 38,2%. Portanto, esta é a nossa zona de alvo, 10.712, portanto seria aqui basicamente os 38,2% de Fibonacci, 2,5% de lucro. Colocamos aqui o nosso risco 1,25, diria que 1 para 2 seria uma situação razoável. Obviamente que neste caso, com a situação já ela toda definida, é muito fácil dar-vos este exemplo, porque o mercado reage realmente em conformidade
e não só reage em conformidade, como respeita literalmente o nível de Fibonacci nos 113% e reage imediatamente em alta. Muitas das vezes o mercado não faz isso e vem buscar preços ligeiramente mais abaixo das zonas de Fibonacci ou das zonas de formação e depois, entretanto, começa a reagir em conformidade. Mas neste caso, obviamente que é simples dar-vos o exemplo, porque o mercado realmente reage exatamente onde deveria ou onde era suposto reagir, em que muitas das vezes não é esse o caso. Posto isto, identificamos um preço de target, de saída e de entrada, posto por ordem de entrada, de exit e de target. Como é que nós sabemos a que percentagem é que esta margem corresponde, isto é, quanto capital vamos perder caso o mercado não reaja em conformidade com o padrão, portanto, caso o mercado caia e não reaja em alta, quanto é que isso corresponde em percentagem do nosso capital? Com certeza que vocês não vão colocar neste trade 100% do vosso capital a risco, certo? Portanto, se este trade tiver a infelicidade de reagir no sentido oposto, vocês queimam a vossa conta. Com certeza que não é esse o vosso objetivo. De forma a podermos replicar este processo múltiplas vezes, eu costumo dizer que se nós entrarmos com um risco inicial de 1%, podemos repetir este processo 100 vezes. No entanto, precisamos de falhar 100 vezes seguidas para queimar a nossa conta, ok? Se nós colocarmos 1% de risco do nosso capital por cada vez que entramos no mercado, podemos replicar este processo 100 vezes. Obviamente que se eu aumentar este valor para 2%, essas 100 vezes passam automaticamente para 50. Isto é o nosso risco de ruína, é o que nós consideramos e como nós calculamos o risco de ruína da nossa conta. Em função da percentagem de risco que a gente utiliza, esse risco de ruína vai sendo alterado, ok? Obviamente que se nós tivermos mais lucros ou mais posições em lucro do que posições em perda, o risco de ruína vai sendo mais favorável. No entanto, se o nosso número de posições em perda for superior ao número de posições em ganho, o nosso risco de ruína aumenta, ok? Não significa isso que não estejamos a fazer dinheiro. Podemos fazer dinheiro a perder mais vezes do que a ganhar mais vezes, ok? Isto é, podemos perder mais trades do que aqueles que ganhamos e mesmo assim permanecer em lucro. Para fazermos isso, temos que ter exatamente esta gestão. Quanto é que corresponde, obviamente, não só a perda, mas a quanto é que depois também vai corresponder o ganho, caso o mercado corresponda à nossa expectativa. Estamos a falar de um potencial ganho só na zona de primeiro target de 4% do nosso capital, aproximado aqui aos 38,2% de Fibonacci, ok? Se utilizarmos um risco de 2 para 1. Cada dólar que eu tenho, ou por cada 2 dólares que eu tenho de lucro, um deles está a risco, ok? E é esse o exercício que temos que fazer. Mas depois há outra pergunta que também nós temos que abordar, que é, ok, então e como é que eu defino que se o preço cair aqui aos 10.317, isso corresponde exatamente aos 2% do meu capital? E que nós, para definirmos esse montante em dólares ou em euros ou na vossa moeda em que estiverem a negociar, temos que definir o nosso tamanho de posição inicial. Chamam-se aí os lotes, ou os microlotes, ou as unidades que estamos a negociar. 10.000 unidades, 5.000 unidades, um lote, 2 lotes, meio lote, seja o que for que vocês negociem, e depende também das plataformas que utilizarem, vai também alterar também aí a forma como nós interpretamos ou como abordamos essa gestão de posicionamento, isto é, o tamanho da nossa posição inicial é o que vai definir qual a percentagem que nós temos a risco neste trade em particular. Meus amigos, isto é muito simples de interpretar, é simples matemática. Se nós temos 2% de risco neste trade e se replicarmos esta situação durante as próximas 5 vezes, e se tivermos 5 trades no mercado a 2% de capital de risco, temos neste caso 10% do nosso capital a risco. Se as 5 posições falharem, 10% do capital desaparece, o que é extremamente difícil de tornar a recuperar num processo de curto prazo, ok?
Portanto, obviamente que quanto mais aumentarmos aqui o nosso risco, isto é, quanto mais aumentarmos o nosso número de posições, o nosso número de posição inicial, o nosso número de lotes, esta percentagem vai aumentando. E o número de trades que nós vamos mantendo dentro do mercado vai acumulando com esta percentagem de risco. Todos juntos poderemos às vezes ter 5, 10, 15, 20% de capital a risco dentro do mercado. Se tudo correr mal, porque eu também quero ser razoável e esperar que isso nunca aconteça, mas se tudo correr mal, corremos o risco mesmo de ter uma perda bastante significativa. Portanto, a única forma que nós temos de fazer a gestão do nosso capital é usando, antes de mais, um plano de negociação, termos preços bem definidos de entrada, de saída e também de saída nos tempos, neste caso, de target, de profit, de lucro, e acima de tudo termos a noção daquilo que nós chamamos, neste caso na linguagem em inglês, o position sizing, portanto o tamanho da nossa posição inicial. É importantíssimo termos isso bem definido, o número de lotes ou micro-lotes com o qual vamos entrar no mercado é importante, que é isso que vai definir esta percentagem de risco em função do nosso total de capital da nossa conta. Tendo em particular atenção também um detalhe bastante importante e que muitas das vezes fica por esclarecer, que é a margem que é necessária de capital. Nós não só precisamos de margem para abrir uma determinada posição, e a margem vai também depender do número de posições, do número de unidades e dessa posição inicial ou de lotes com que vamos iniciar essa posição. Portanto, essa margem é variável, mas essa margem é necessária para abrir todos os trades que nós desejamos entrar no mercado. Isto é, nós temos que ter capital suficiente para aguentar cada uma dessas posições no mercado, em margem de capital, ok, real, mas depois também temos que ter margem em capital real para suportar a eventual queda. Vamos imaginar que estes 4% correspondem a 100 euros, ou a 2.000 euros, ou a 10.000 euros do vosso capital. Obviamente que isso terá os seus impactos e teremos que ter essa gestão. Portanto, eu costumo dizer, comecem sempre pelo mínimo possível e, se for necessário, baixem abaixo dos 1%. Se estiverem a negociar pelas primeiras vezes com o mercado, especialmente se não tiverem experiência ainda, baixem essa percentagem de risco, baixem abaixo do 1%. Mesmo que o trade não vá na vossa direção, vocês têm sempre uma margem mais alargada para ir ajustando a vossa estratégia, se bem que só devem colocar o capital a risco quando tiverem a vossa estratégia bem definida. Posto isto, eu espero que estes minutos educacionais vos sejam úteis, pelo menos na vossa gestão de posicionamento, nas vossas posições. Espero que este exemplo seja útil não só, obviamente, para os padrões harmónicos, podem ser aplicados a todas as estratégias de negociação. Obviamente faz sempre mais sentido entrar no mercado para ganhar mais do que aquilo que esperamos perder. Eu costumo dizer, nunca entraremos no mercado para perder mais do que o que esperamos ganhar no trade. Portanto, fica esta nota, espero que vos seja útil e espero ver-vos já no próximo vídeo. Fiquem bem e até lá.